Oi galera, vamos para mais um vídeo da série Funções Exponenciais e neste vamos introduzir o estudo de inequação exponencial. Vejamos então, olha só gente, toda desigualdade que apresenta incógnita no expoente de pelo menos uma potência de base real, positiva e diferente de 1 é denominada inequação exponencial. Veja só, nós estudamos equação exponencial e vimos que quando falamos de equação, falamos de igualdade. Portanto, quando falamos de inequação, estamos falando de uma desigualdade. Então vejamos aqui alguns exemplos que nós já vimos que se refere a equações. Tá? Então eu tenho esses exemplos aqui. Agora, as inequações, vejam que eu tenho sinais que diferenciam as expressões. Aqui eu tenho 2 elevado a x é menor do que 8. Nesta daqui eu tenho maior ou igual. E aqui menor ou igual. Portanto, expressões desta forma aqui são ditas inequações. E você que já estudou equação exponencial, para responder inequações, o procedimento é praticamente o mesmo. Se você entendeu equações, você, claro, vai conseguir desenvolver as inequações. Vejamos. Aqui vocês veem o gráfico da função exponencial. Quando a é maior que 1, a função é crescente, vocês já sabem disso. E quando a é menor do que 1 e maior do que 0, a função é decrescente. Mas o que eu quero que vocês notem é isso aqui no gráfico. Quando eu tenho a função crescente, eu tenho x1 aqui e x2. Eu observo que o f de x2 é maior do que o f de x1, sendo f de x1 igual a elevado a x1 e f de x2 igual a elevado a x2. Olhando o gráfico e as indicações que eu marquei aqui, eu posso afirmar que a elevado a x1, ou seja, o f de x1 é menor, como já foi visto aqui, é menor que o f de x2. Portanto, eu observo que x1 é menor do que x2. Está aqui x1 e aqui x2. Logo, quando a função é crescente, o sinal da desigualdade se mantém, ou seja, o sentido do sinal. Vamos agora observar o que acontece quando a função é decrescente. E aí eu marco aqui x1 e x2. Aqui é o f de x1, que é a elevado a x1. Veja que ele está aqui embaixo. E aqui eu tenho o f de x2, já está mais acima. Portanto, o f de x2, que é a elevado a x2, é maior do que o f de x1. Isso me permite escrever que a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2. Observe novamente o gráfico. Aqui é o a elevado a x1, que é menor do que o a elevado a x2. Porém, x1 é maior do que x2. Então, na reta, vocês já sabem que o número à direita é sempre maior do que aquele que está à esquerda. Então, x1 aqui é maior que x2. O que aconteceu com o sinal? F de x1 é menor que o f de x2, mas x1 é maior do que x2. O sentido da desigualdade foi invertido. Então, observem que quando a é maior que 1, a função é crescente, o sinal se mantém o mesmo. Quando a é maior que 0 e menor que 1, o sentido do sinal muda. Se ele é menor, passa a ser maior, certo? E aí você fica tentado em se perguntar, você escreveu x2 e depois x1, mas se eu escrever o contrário, continua sendo verdade? Vamos ver. Eu escrevi assim agora, na sequência, x1 e x2. Eu observo que o f de x1, a elevado a x1, é maior do que o f de x2, maior que a elevado a x2.
Aí eu escrevo a elevado a x1 é maior do que a elevado a x2, vocês podem ver no gráfico. Portanto, x1 é menor do que x2. Logo, vocês podem observar que não é a nomenclatura que vocês colocam. Se x1 vem primeiro que x2, ou x2 vem aqui, x1 vem aqui, não importa, vocês têm que entender o que está acontecendo. A função é crescente ou decrescente, isso que importa para você manter ou inverter o sinal da desigualdade, tá? Lembrando que nas equações nós tínhamos o sinal de igual, por isso nós não fazíamos esse estudo, mas aqui eu preciso fazer, porque eu tenho vários sinais para representar uma desigualdade, o maior, o menor, o maior igual, menor igual, tá bom? Vejam só, resolva a inequação. 1/3 elevado a 3x menos 1 é menor que 1/3 elevado a x mais 5. Como as bases já são iguais, eu vou fazer o seguinte, repetir a função aqui e observo que a base é maior que 0 e menor que 1. Quando isso acontece, o que vai acontecer com o sinal, gente? O sinal da desigualdade é invertido. Então, o que acontece? 3x menos 1 é maior do que x mais 5. Continuando, 2x maior que 6. Olha só, 3x menos x, 2x, e 5 mais 1 é 6. Portanto, que x é maior que 3. Divide, né? X é igual a 6, dividido por 2. Continuemos. Determine o conjunto de solução da inequação. 2 elevado a 2x mais 2 menos 0,75 vezes 2 elevado a x mais 2 menor do que 1. Eu reescrevo a função inicial, colocando esse 1 para o lado esquerdo da expressão. Ele é 1, passa menos 1. Agora, observem que eu vou escrever essa potência que eu tenho soma dos expoentes como multiplicação de potência de mesma base. Aí eu coloco 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 2x. Lembram? Quando eu tenho isso aqui, eu conservo a base e somo os expoentes. Olha só aqui. Menos 0,75 vezes 2, aqui é a mesma coisa. Elevado a 2 vezes 2 elevado a x menos 1. Fazendo isso, eu observo o seguinte, que eu posso escrever, já resolvendo essa potência aqui, fica 4 aqui, fica 4 aqui. Até aí tudo bem. Agora eu reescrevo fazendo o seguinte, essa potência aqui eu escrevo como potência de potência, 2 elevado a x ao quadrado, que é a mesma coisa. Mas eu faço isso porque eu quero que tenha esse 2 elevado a x, para que eu possa fazer 2 elevado a x igual a uma constante k qualquer. Fazendo isso, eu posso reescrever a função 4k ao quadrado menos 3k menos 1 é menor do que 0. Bom, a solução dessa equação do segundo grau, vocês já sabem calcular, encontrar as raízes da equação, nesse momento estudando inequações exponenciais. Portanto, estão aqui as duas raízes, menos 1 sobre 4 e 1. Mas não me interessa a raiz, não me interessa saber quando a função é 0, eu quero saber quando é que ela é menor do que 0. Eu quero saber quando é isso aqui, menor do que 0. E para isso, vocês já viram, quando estudaram função do segundo grau, como estudar o sinal da função. Bom, aqui são as raízes, menos 1 sobre 4 e 1. Eu observo que os valores, olhando para o gráfico, estudando o sinal, os valores que são negativos estão nesse intervalo daqui, de menos 1 sobre 4, até 1. Logo, para a função ter resultado negativo, eu tenho que k deve estar compreendido entre menos 1 sobre 4 e 1. Como eu disse que k é igual a 2 elevado a x, eu vou dizer agora o seguinte, que 2 elevado a x é menor do que 1, porque k é menor do que 1. E sendo assim, eu tenho o seguinte, 2 elevado a x é menor que 2 elevado a 0. Claro, todo número elevado a 0 é 1. Portanto, como a base é maior que 0, eu vou conservar o sinal e dizer que x é menor do que 0. Aqui agora eu tenho outra condição, k é maior que menos 1 sobre 4. Bom, k sendo maior
do que menos 1 sobre 4, ou seja, 2 elevado a x maior que menos 1 sobre 4, eu posso dizer que x pertence a R. Por quê, gente? Porque a base positiva, não importa o expoente aqui, não importa. Eu sempre vou ter um resultado maior que qualquer número negativo. Por isso, x pertence a R. Então, eu achei essas duas condições para o valor de x. Mas só me importa quando eu descobrir um valor que satisfaça x menor que 0 e x pertence a R, e ambos façam a resposta dar menor do que 0. Aí eu vou representar, para resolver essa desigualdade aqui, eu vou representar nas retas que eu desenhei aqui embaixo. Eu vou marcar o ponto 0, porque eu tenho aqui 0, né? E marcando esse ponto 0, a primeira condição que estudamos diz que x menor que 0. Então eu vou marcar, pintar, destacar todos os valores de x menor que 0. E aqui na segunda reta, eu vou marcar os valores de x pertence a R, ou seja, todos os números reais. Só que só me interessa onde tanto o valor da primeira reta quanto da segunda reta deem valores negativos, ou seja, menor do que 0. É a minha interseção. E essa interseção é esse intervalo que vai de 0 a menos infinito. Ou seja, isso aqui que está destacado em verde. Portanto, a solução, eu posso dizer que x pertence a R, tal que x é menor do que 0. Eu tendo qualquer valor dentro desse intervalo, a minha equação fica menor do que 0. A quantidade de números inteiros e ímpares que pertencem ao intervalo que satisfaz a inequação exponencial 1 meio elevado a x ao quadrado menos 8x mais 5 maior que 4 é de... Vamos lá. Repetir a função. Já tem bases iguais. Eu observo que a base é maior que 0 e menor que 1. Quando isso acontece, o sinal da desigualdade é invertido. Então, eu posso escrever que x ao quadrado menos 8x mais 5 é menor do que menos 2. Já sabe que eu vou passar esse 2 para cá e reescrevo a função. Fica mais 7, porque 5 mais 2, 7. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu chego nas raízes 1 e 7. E aí eu desenho o gráfico. O gráfico tem a concavidade da parábola voltada para cima, porque A é maior do que 0. Como 1 e 7 são raízes da equação, não me interessa, porque eu quero que essa função do segundo grau seja menor que 0. E isso acontece, olhando para o gráfico, nesse intervalo aqui, que vai de 1 até 7. E aí eu marco o intervalo. Bolinha aberta, porque não faz parte. Porque não é menor ou igual, não pode ser igual a 0. É menor do que 0. E acontece menor que 0 nesse intervalo aqui, de 1 até 7. Logo, eu tenho x maior que 1 e menor do que 7. Então, os inteiros no intervalo que eu encontrei são 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, eu quero os inteiros ímpares, 3 e 5. Logo, letra B, até a próxima.